de querer ver Deus operar, querer ver Deus agir, curar, libertar, fazer milagre, irmão. E Deus faz em nome de Jesus, faz milagre. Só que a pessoa tem que ir até Deus. O que que Jesus disse? Vinde a mim, alguns, todos, que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados. O que que Jesus ia fazer? E eu vos aliviarei. Ele vai aliviar-nos. Está vendo o que que Jesus faz? A pessoa vem com aquele fardo pesado. Ela vem com uma vida sofrida. A pessoa vem carregada de problemas. Só que quando ela tem um encontro com Deus, Ele alivia tudo. Aquele cargo Ele tira das costas das pessoas. Aquele fardo pesado Ele tira. Ele alivia. Alivia. Aí agora, se não fosse Deus para fazer isso, será que alguém ia fazer por mim? Será que alguém, irmão, se teria capacidade de entregar a própria vida para nos salvar? Se não fosse Deus, irmãos. Olha o versículo seguinte. Vou pegar o 2, que aí é a continuação do 3, para não me perder aqui. Versículo 2 novamente. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam encolhido o quê? Vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Olha isso. Acho que você já deve ter presenciado uma situação dessa. Quando a pessoa está muito nervosa, parece que ela quer te engolir vivo. Ela vem, ela não é, pessoal. A pessoa vem de um jeito. Aí você vê aquele olhão arregalado, aquela ira. Parece que a pessoa vai querer pegar seu pescoço assim, estrangular, te engolir vivo. Mas se não fosse assim, ela não é, pessoal. Irmão, se não fosse Deus para segurar aquela pessoa, pastor, olha, Deus me livrou, hein? Deus me livrou de uma situação, a pessoa estava irada, nervosa, o marido dentro de casa, o filho virou a cabeça, mas na hora eu clamei por Deus. Se não fosse o Senhor, irmãos, olha o que ia acontecer aqui, ó. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Isso eu falo de pessoas, mas o próprio diabo, irmãos, quando nós estamos vindo à igreja, um dia como hoje, Santa Ceia, um dia até chuvoso, né? Aguando, um pouquinhozinho de frio, nós levantamos da nossa cama, tomamos aquele banho, sacuamos e viemos à igreja. Você acha que o diabo ficou feliz em você ter vindo à igreja hoje? Claro que não. E a ira dele se acendeu. E quantas pessoas aqui, irmãos, encontraram até algumas dificuldades em vir à igreja hoje? Hoje, pastor, é verdade, hein? Foi uma luta para vir hoje. Eu olhei na janela, vi aquela garoa, aí eu olhei a cama, aí eu olhei aquele tempo fechado, aí aquele ventinho gelado, eu olhei para a cama, a cama olhou para mim, aí ela falou, e aí? Aí eu falei, bom, hoje é domingo. Aí a cama, mas pede cachimbo. Aí eu falei, não, eu vou para a igreja hoje. Se não fosse Deus, irmão, para não dar força numa hora dessa. É uma coisa até simples, mas é verdade, pessoal. Se não fosse Deus para não empurrar da cama ali, vai, meu filho, hoje tem que ir para a igreja. Irmãos, Deus ele está com você em nome de Jesus. Todos os momentos da sua vida. Aí ele diz mais, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Olha a situação, era de dificuldade, situação de luta, irmãos. As águas teriam transbordado, subido mesmo, a pessoa ia ali, irmãos, numa situação horrível, mas se não fosse o Senhor, repita comigo, se não fosse o Senhor.
Lembra do que Jesus disse? Sem mim nada podereis fazer. Se não fosse Jesus, irmão. Se não fosse Jesus. Só que não vire as costas para ele, não, irmãos. Não vire. Os discípulos viram ali Jesus fazer muitos e muitos milagres, irmãos. Se não fosse Jesus para expulsar alguns demônios, que os próprios discípulos não conseguiram, estaria endemoniado ainda aquele jovem. E os discípulos ficam, Senhor, por que não conseguimos expulsar? Não entendemos, por que não conseguimos mandar o demônio embora? Jesus fala, não há casta, só há casta de demônios, só sai coração de jejum. Se não fosse Jesus para expulsar alguns demônios, para fazer alguns milagres que os discípulos não conseguiram fazer, se não fosse Jesus para ter repreendido aquela tempestade, onde os discípulos estavam ali assustados, e agora a gente vai morrer, as ondas estão cobrindo o barco, estamos com frio, olha esse vento forte, o barco vai virar a qualquer momento, vamos acordar o mestre. Mestre, não te importa que pereçamos, estamos aqui, o senhor está dormindo. Jesus levantou, repreendeu a tempestade, houve a bonança, homens de pequena fé. Despertou o negócio aí. Ei, Breno, se fosse missionário aqui agora, hein, irmão? Missionário já tinha. Desliga esse troço aí. Sai, diabo, do seu lado, irmão. Sai, demônio. Vai lá para fora, irmão, senão você vai. Tem que fazer que nem missionário aqui agora. Pessoal, vamos começar a reunião, desliga os celulares. Nós temos obreiros preparados, você vai ali na frente, passar o ônibus, deixa o celular ali, onde embaixo em cima, aí vai tirar a bateria, não vai acontecer mais nada. Mas voltando aqui para a mensagem, vamos voltando a falar de Jesus. E Jesus repreendeu e falou, homens de pequena fé, como vocês não conseguiram repreender? Em outras palavras, vocês estão comigo há tanto tempo e não aprenderam nada. Agora, se não fosse Jesus tirar aquele barco, ter repreendido aquela tempestade, claro que não ia acontecer nada, porque Jesus estava lá. Mas os discípulos, irmãos, como eles iriam ficar? Ou continuar ali ficando? Desesperado, um ia abraçar o outro e esperar até a morte. Não tem como, a gente vai morrer. Só que ali Jesus estava, ele repreendeu aquela tempestade. Eles até reconheceram, quem é esse que faz até o mar e a tempestade se acalmar? Se não, e os discípulos, se não fosse Jesus nessa hora, hein? Imagina o Pedrão falando para o Tiago, falando para o João, falando para Judas, amigos, se não fosse Jesus aqui, a gente teria agora sendo comido pelos tubarões. Se não fosse Jesus, irmãos. Olha o que aconteceu aqui, ó. As águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Aí o versículo 6 diz, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus. Bendito seja Deus, que não deixou você, irmãos, cair nas garras do diabo. Bendito seja Deus que te livrou aquele dia. Bendito seja o Senhor, irmãos, que abriu as portas para você de emprego. Bendito seja o Senhor que salvou sua família. Bendito seja o Senhor, irmãos, que tocou no seu coração e você entrou numa igreja e ali você aceitou Jesus. E até hoje você está firme com Cristo. Diga a glória a Deus. Bendito seja o Senhor, irmãos. Versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós o que, irmãos? Escapamos. Escapamos. O diabo veio naquela fúria atrás de nós para nos derrubar, nos destruir. Mas bendito Senhor que nos livrou dos laços do passarinheiro. O diabo armou a armadilha, agora ele cai. Agora eu pego você, Wesley. Agora eu pego você, João. Agora eu pego você, Maria. Agora você cai. Bendito seja o Senhor que nos livrou. Glória a Deus. Aquele dia que estávamos fracos, desanimados, pensando um monte de besteira, mas ali recebemos o toque novamente do Senhor. Ele nos livrou do ataque do inimigo.
Aquele dia que estávamos para baixo, querendo parar com tudo, sentimos ali Deus na nossa vida, ou uma pessoa chegou e falou de Jesus, falou, não fique assim porque Deus vai te dar a vitória, e aquilo te levantou novamente. Aquilo foi um livramento de Deus. Porque se tivesse ele permanecido com aquele sentimento, irmãos, estaríamos no laço do passarinheiro. Vem a vontade, vem aquele sentimento de fraqueza, mas a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Seja forte, meu irmão. Seja forte. Não deixe com que o diabo prenda você nos laços dele. Não deixe. Lembre-se que há um Deus do nosso lado, irmãos. Há um Deus que está guerreando as nossas guerras. Se não fosse o Senhor, não teria escapado do laço dos passarinhos. Mas aqui a Bíblia diz que o laço se quebrou e nós escapamos, irmãos. Escapamos do mundo, o mundo tenebroso, aquele mundo horrível que só há destruição, e escapamos. Olha o versículo 8, é lindo demais. O nosso socorro está em nome de quem? Do pastor Wesley. Diga, está amarrado. O nosso socorro está em nome de quem, igreja? O Senhor que fez o céu e a terra. É aqui que está o nosso socorro, no nome poderoso do Senhor. É Ele que vai livrar você. É Ele que vai te resgatar. É Ele, irmãos, que está do seu lado e que vai livrar você de todos os laços do inimigo em nome de Jesus. Diga graças a Deus. É Ele, irmãos. É o nosso Deus. Não vire as costas para o Senhor. Se não fosse Deus, irmãos, nós não estaríamos aqui. Louve a Deus por isso. Deus, obrigado, porque se não fosse o Senhor na minha vida, já teria perdido meu casamento, teria perdido a minha esposa, teria perdido meu marido, teria perdido o filho para as drogas. Se não fosse o Senhor, Deus, para ter resgatado, para ter mudado aquele coração duro, aquele coração de pedra, pessoa que não queria saber de Cristo, se não fosse o Senhor, hein, Deus? Naquela campanha que eu estava fazendo, onde eu tomei posse da minha bênção. Se não fosse Deus naquela campanha que você fez, não teria acontecido aquele milagre. Se não fosse aquele dia que você não queria vir da igreja de jeito algum, mas você veio, e aquela palavra falou com você, e daquela palavra você tomou posse das bênçãos, e elas se alcançaram. Se não fosse Deus, hein, irmãos? Ter trazido você aquele dia que você nem queria vir à igreja, mas você veio e foi abençoado em nome de Jesus. Ah, se não fosse o Senhor. Mas graças a Deus que Ele está conosco em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Fica de pé, pessoal. Deixa eu fazer uma oração em nome de Jesus. Quero você agora, irmãos, nessa presença de Deus. Nós vamos louvar, nós vamos acreditar que Deus está conosco. Em nome de Jesus. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, que palavra que o Senhor nos trouxe. Se não fosse o Senhor na nossa vida. Deus, se não fosse o Senhor aquele dia. Se não fosse o Senhor aquele dia, hein, Deus? Pai, teria acontecido um acidente. E um acidente grave. Se não fosse o Senhor para ter despertado. Oh, Jesus. Eu não vou virar as costas para Ti, Pai. Porque se não for o Senhor na minha vida, o que vai ser de mim? O que é que vai ser de mim, Senhor? Oh, Jesus. O Senhor se entregou. O Senhor se entregou. O Senhor morreu por mim. Quem faria isso no meu lugar? Quem faria isso sofrer tanto por me amar, Senhor? Quem faria? Ninguém, Jesus. Ninguém faria isso por mim, Pai. Mas o Senhor fez. O Senhor
Pai. E o Senhor vai continuar fazendo, o Senhor vai continuar livrando, o Senhor vai continuar, Jesus, protegendo, o Senhor vai continuar guardando, Pai. Meu irmão, Deus vai continuar guardando a sua vida em nome de Jesus. Ele vai livrar você em nome de Jesus. Pai, Pai, como o Senhor é bom. Se não fosse o Senhor na minha vida, Deus, Pai, eu estaria perdido, Senhor. Eu estaria perdido, Pai. Oh, mas o Senhor se entregou, morreu por mim, Pai. E aqui eu estou, Senhor. Oh, Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso, poderoso, digno da honra, digno de toda a glória, Senhor, exaltado, Pai. Oh, Jesus, declare com fé: se entregou, morreu por mim, morreu por mim, perdoou minhas transgressões, te amo, meu coração, é teu, se entregou, morreu por mim, perdoou minhas transgressões, te amo.
forte essa palavra, hein? Se não fosse o Senhor, nem parou para pensar, verdade, hein, pastor? Se não fosse Deus na minha vida, coitado de mim. Mas graças a Deus, irmãos, que você foi liberto, foi alcançado pelo Senhor Deus. Você está aqui em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus por isso. Olha, irmãos, eu já vou passar para a segunda parte da reunião, que também é uma parte muito importante, hein, irmãos? Se não fosse Deus